Oi, crianças, tudo bem? Eu tô com muita saudade de vocês. Olha o que eu tô fazendo aqui. Fazendo uma carinha aqui para vocês. Digam oi pra Lara, tudo bem? A Lara também tá com saudade de vocês. E o reciclável também. A Lara lembra que a gente tem que amar todos os seres humanos. O reciclável lembra que a gente precisa cuidar bem e colocar no lugar certo o lixo que a gente produz. Mas cadê o Raton? Alguém viu o Raton? Vocês viram ele? Ah, falando nisso, eu quero hoje contar com tudo isso com minha fruteira aqui a história da Páscoa. Falando em... Olha aqui, ó. Olha o Raton. É um sapeca. Digam oi ao Raton. O Raton lembra que a gente precisa amar todos os animais do planeta. Mas eu voltando à história da Páscoa. Olha só. Um dia, Jesus estava com os seus discípulos, e os discípulos eram 12, e os discípulos estavam com Jesus, e ele disse: discípulos, hoje nós vamos entrar na cidade de Jerusalém. E os discípulos, eles foram atrás e arrumaram, sabe o quê? Para Jesus montar nele. Jesus não foi montado num cavalo bonito como um rei, mas ele foi montado num burrinho. E enquanto Jesus, montado no burrinho, passava pela cidade de Jerusalém com os seus discípulos, as pessoas colocavam ramos pelo chão e Jesus passava por esses ramos e as pessoas gritavam: glória a Deus nas alturas, e aclamavam e pediam Jesus como rei. Mas Jesus não era um rei como as pessoas daquela época, e a história da Páscoa vai nos ensinar que tipo de rei era Jesus. Um dia, Jesus lá na cidade de Jerusalém disse: discípulos, preparem para hoje à noite uma janta especial de Páscoa, que eu quero fazer uma celebração de Páscoa com vocês. E os discípulos foram, arrumaram tudo, deixaram tudo pronto, e naquela noite, Jesus, ele pegou um pão e ele quebrou esse pão em pedaços e deu um pedaço para cada discípulo. E sabe o que ele disse? Ele disse: comam, este é o meu corpo que é dado por vocês. Mas antes disso ele tinha feito algo muito estranho. Ele se abaixou e lavou os pés de todos os seus discípulos para mostrar para eles que eles precisam amar, respeitar todas as pessoas. E sabe o que ele falou para eles? Ele disse: amem uns aos outros, assim como eu amo vocês. E depois que os discípulos comeram o pão e ouviram que Jesus disse: este é o meu corpo, Jesus também, sabe o quê? Ele pegou um cálice com suco de uva. E todos beberam um gole daquele suco de uva. E Jesus disse para eles: este é o meu sangue, que é dado por vocês, para a salvação de todos vocês. Todos estavam muito felizes naquela noite, menos um dos discípulos. O nome dele era Judas. Ele saiu zangado daquela janta e foi embora, foi para outro lugar. E Jesus ficou com os 11 discípulos. E aí, depois, ele foi num lugar onde tinha um jardim com muitas flores, muitos ramos, e ele foi lá à noite. E os discípulos foram com ele. E lá, Jesus ficou de joelhos e ele fez uma oração a Deus. Ele estava muito triste, muito preocupado, porque sabia que algo de errado, de muito ruim, as pessoas malvadas iam fazer com ele. E não demorou muito, sabe o que aconteceu? Vieram umas pessoas bem malvadas, muito malvadas, e elas estavam com quem? Com Judas, aquele discípulo que tinha saído zangado do meio da janta. E sabe o que o Judas fez? Ele foi e deu um beijo em Jesus, assim bem na bochecha dele. E Jesus disse: Judas, com um beijo tu vais me trair? E aí, aquelas pessoas más, elas pegaram Jesus, elas prenderam Jesus
e levaram Jesus embora dali. E ele foi muito triste. Estava tudo muito. E os discípulos estavam muito agitados. Eles fugiram dali. Eles foram para um lugar bem longe dali, para não serem vistos. E Jesus foi levado para um lugar, e ali eles castigaram dele. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Colocaram uma coroa de espinhos e diziam: se tu és o rei dos judeus, então foge dali e salva-te. Mas Jesus foi bem humilde e ele recebeu tudo aquilo que eles faziam com ele, porque sabia que Deus estava com ele. E depois, quando amanheceu o dia, Jesus teve que carregar uma cruz muito pesada, e ele carregou ela nas costas e subiu num morro muito alto. E ali, sabe o que fizeram? Prenderam Jesus naquela cruz. E os amigos dele ficaram um pouco mais perto e olhavam tudo aquilo, e todos estavam muito tristes. Mas havia também a mãe de Jesus que estava ali, estava muito triste também. E Jesus naquele dia, ele morreu. E quando ele morreu, alguém disse: puxa, temos que sepultar Jesus. E todos estavam muito tristes. E eles colocaram Jesus numa sepultura. E colocaram na frente dessa sepultura uma pedra muito grande. E todos foram para casa muito, muito tristes e abatidos. Porque Jesus, que era a esperança deles, tinha morrido na cruz. Quando passaram-se alguns dias, no terceiro dia, surgiram, sabe quem? 3 mulheres. E essas 3 mulheres, elas foram até o túmulo de Jesus. Elas carregavam aromas e perfumes para cuidar do corpo de Jesus, mas estavam muito tristes. E no caminho, uma perguntou para a outra: mas, amigas, quem vai tirar aquela pedra grande da frente da sepultura de Jesus? Nós não temos força para isso. E elas foram mesmo assim até a sepultura, e sabe o que? Quando chegaram lá, elas perceberam que a sepultura estava lá, que a pedra não estava mais na frente e que Jesus não estava mais lá. E elas ficaram muito tristes. E sabe o que elas viram dentro da sepultura? Um anjo todo branco. E o anjo perguntou para elas: mulheres, quem vocês estão procurando? E elas disseram: o nosso amigo Jesus, ele foi morto na cruz e foi colocado aqui, e agora ele não está aqui. E o anjo então disse para as mulheres: mulheres, vocês não devem procurar quem está vivo no meio dos mortos. Jesus ressuscitou. E elas ficaram com um misto de medo, de alegria, de espanto, e elas saíram dali. Uma das 3, chamada Maria, ela ficou ali perto. E de repente, alguém chegou perto dela e disse: mulher, quem você está procurando? Ai, eu estou procurando Jesus, que foi enterrado aqui, mas ele não está aqui. E aí Jesus, que estava ali, disse: Maria. E ela, quando escutou o nome dela, disse: Jesus, você está vivo? Sim. E eles ficaram muito felizes. E Jesus disse para Maria: Maria, vá depressa e avise para os discípulos que eu ressuscitei. E ela foi correndo, e quando chegou ali onde estavam os discípulos, ela disse: gente, eu vi Jesus, ele ressuscitou. E os discípulos foram correndo lá, Pedro e João foram correndo e chegaram lá.
e viram que realmente Jesus tinha ressuscitado. E eles ficaram felizes. E naquele dia, todos os amigos de Jesus se reuniram no mesmo lugar para festejar, para lembrar que Jesus tinha ressuscitado e tinha vencido a morte, para alegrar a vida de todos nós. E naquele dia, todos os amigos de Jesus estavam reunidos ali, quando Jesus apareceu no meio deles. E sabe o que ele disse? Paz esteja com vocês. E naquele dia, todos os discípulos compreenderam finalmente o que significa a Páscoa. A Páscoa significa que Jesus venceu a morte, que ele ressuscitou, porque ama cada um dos seres humanos desse planeta. E ainda hoje, o amor de Jesus está presente em nós, porque ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós podemos celebrar a Páscoa com muita alegria. Que Deus abençoe vocês, crianças, agora e para todo sempre, com o amor de Jesus para todos vocês.